Oi galera, eu estou voltando aqui com vocês. Eu fiquei sem gravar vídeo esses dias, essas semanas, porque eu estava envolvido com outras tarefas. Mas agora eu pretendo criar um ritmo aqui, ver se eu consigo ter aí um tempinho para toda semana estar passando algo novo para vocês no Arduino. E para quem está fazendo o curso de Godot também, eu tinha dado uma parada, ver se eu consigo voltar a ter um ritmo bom ali para gravar os vídeos do curso de Godot. Aqui no Arduino, o que acontece? Deixa eu colocar aqui esse projeto aqui para funcionar. A ideia aqui é a seguinte: a gente tem um projeto com o Arduino. Eu estou simulando aqui o Arduino fazendo alguma coisa. Simulando não, ele está fazendo alguma coisa aqui. Eu tenho uma sirene, eu tenho o LEDzinho aqui indo e voltando, tenho a buzininha fazendo barulhinho aqui. Então essa parte aqui do circuito, o Arduino está controlando nesse instante aqui e está processando tudo o que é necessário para realizar essas tarefas aqui. Só que pode acontecer de um determinado instante eu precisar mandar um comando para o Arduino via Bluetooth ou, igual nesse caso aqui, tem um botãozinho que quando eu apertar esse botão, o Arduino tem que me responder. E a resposta que ele me dá aqui é acender esse LED rosa aqui. E se eu apertar de novo, ele tem que me responder, e quando eu aperto a segunda vez, ele vai apagar o LED. Então toda vez que eu apertar o botão aqui, esse LED ele tem que responder de alguma maneira. E o processamento restante aqui, de todas as outras coisas, continua acontecendo. Então aqui eu vou apertando, e não está parando, não está dando nenhum problema ali em cima. O que acontece? Deixa eu voltar aqui no primeiro. Quando eu fiz isso aqui a primeira vez, no ano passado, deixa eu mostrar como é que isso aqui geralmente vai funcionar. Aqui eu tenho, sem resistor nem nada, daqui a pouco eu conto a história do resistor. Eu tenho o LEDzinho indo e voltando, barulhinho acontecendo, o Arduino está processando essa parte. E quando eu aperto aqui, não acontece nada. Eu tenho que apertar várias vezes aqui, até coincidir um determinado momento. Vamos ver se consegue coincidir. Acende coisinha. E tá com... acendeu. Acendeu ali. E para apagar a mesma coisa. Tem que apertar várias vezes aqui. Vamos ver se alguma hora ele apaga. Apagou. Deixa eu parar aqui. O que acontece? Nesse caso daqui, que é o primeiro que pode acontecer com a maioria, primeira vez que coloca um botão, coloca algum comando que tem que acontecer durante o funcionamento, durante o processamento de várias outras coisas. O seu programa está escrito aqui do lado esquerdo. Na hora que coloca o botão cinza, que está aqui, ele está configurado para ser um input pull-up, que é o que a maioria faz. Eu tenho o meu processamento aqui dos LEDzinhos indo e voltando, da buzininha, e depois eu verifico se o botão foi apertado. Se ele foi apertado, eu vou acender, e se ele for apertado a segunda vez, eu vou apagar o meu LEDzinho laranja. Qual que é o problema nessa primeira situação daqui? Como eu tenho comando for e delay aqui no meu processo, no loop, que é o código principal do Arduino, quando eu apertar aqui, tem que ter uma coincidência muito grande para o Arduino estar processando essa partezinha daqui para ele detectar que o botão foi apertado e tem que fazer alguma coisa ali com o LEDzinho. Então, isso tudo aqui está mal feito, está mal programado, mas ano passado eu tinha descoberto essa função aqui, ó, a taxa interrupt, que ela resolveria esse problema aqui, desse for com delay. Isso aqui está mal programado, mas funciona na maioria dos casos. Mas quando a gente precisa fazer algo no meio desse processamento aqui, isso aqui não ajuda. Então, teoricamente, essa função do Arduino mesmo, a taxa interrupt, o que ela faz? Aqui, na primeira versão, dentro do loop, eu tinha a verificação se o botão foi apertado. Com a função a taxa interrupt, eu criei uma função aqui embaixo para verificar, para acender ou apagar o LED. E aqui na taxa interrupt,
ela executa a minha função quando apertar o botão que está conectado aqui no pino, na porta 3. Que aí já tem a primeira alteração. Antes estava na porta 7, depois eu mudei para a porta 3, porque o Attach Interrupt tem algumas portas aqui que vai funcionar. No Arduino Uno é na porta 2 e na porta 3. E aí quando utiliza a função Attach Interrupt, e a gente tem um botão e precisa parar, ó, na primeira vez ele parou, na segunda vez deu certo, na terceira vez já não deu certo. Na quarta vez não deu certo, na quinta vez não deu certo, na sexta vez deu certo. Então, dá certo mais vezes, mas não é sempre que dá certo. E tem outro problema. Está processando aqui em cima, o barulhinho está acontecendo. Eu vou apertar e vou segurar. Ó, ele parou. E agora continua. Ele continua processando, quando eu apertar e segurar, ele para. E aqui embaixo também ele já parou de funcionar. Quando eu fiz no ano passado, eu testei uma outra vez e coincidiu de dar certo, e eu achei que estava bom, e no projeto que eu estava fazendo deu certo, e eu parei de fazer. Aí agora que eu ia fazer de novo para vocês, para ter uma explicação maior, para ter vários exemplos, eu fui testar um pouco mais, e vi que isso aqui estava dando errado, não estava bom, e eu ainda achei esse problema que ele congela ali em cima. E não congela por causa do delay, não. Delay aqui eu posso literalmente tirar. Quando eu tirar o delay, vai executar muito rápido isso aqui, fica tudo aceso. E quando eu apertar aqui, ó, ele para ali no rosa. Ele para por causa do Attach Interrupt. Não é por causa do delay. Deixa eu ver se ele vai parar em outro aqui. Ó, parou em nenhum ali agora. Parou no rosa. Parou no amarelo. Ele para por causa do interrupt. Aí eu fiquei estudando isso aqui. Eu fui mexer no botão, mudei a maneira do botão aqui ser conectado no Arduino, mudei a configuração aqui do botão. Na primeira versão era pull up, na segunda versão continuou pull up, na terceira versão eu já mudei aqui em cima no setup, na configuração, porque eu mudei aqui embaixo. E eu comecei a mudar outras coisas aqui também, porque eu já estava ficando irritado. E desse jeito aqui também funciona, mas já deu errado. Não funciona legal. Aqui, quando eu aperto e seguro, ele não está travando lá em cima. Mas ele não executa aqui embaixo do jeito certo. Às vezes executa, às vezes não executa. Então não está bom. Deixa eu parar aqui. Eu exagerei aqui, comecei a fazer um monte de teste, comecei a ver um monte de coisa. Aqui embaixo também não funciona. E pela cara já dá para perceber que a solução estava ficando complicada. E quando a solução do problema fica pior que o problema, não é solução. Aí o que eu fiz? Até recomendação para vocês. Quando estiverem fazendo alguma coisa que ficar muito chato, que ficar irritado, que o negócio não resolver de jeito nenhum, vai fazer outras coisas, vai estudar outras coisas. Depois, quando estiver com a cabeça fria, volta a mexer com isso aqui. Aí eu fui estudar mais um monte de coisa. E aí depois eu voltei a mexer com isso aqui e vim fazer esse outro projeto aqui. Aí já tem resistor aqui, porque uma das coisas que eu estudei foi resistor. Nesse projeto aqui, eu voltei lá para o início, usando o botão na configuração pull up, ligando o botão do jeito que a gente sempre liga, com 2 fiozinhos só, um no GND e um na porta, qualquer porta aqui, não vou usar interrupção, não vou usar nada que eu estava usando antes. Fiz uma ligação normal aqui do botão. Esse daqui, quando a gente vai utilizar, ó, ele não vai funcionar, só porque eu falei. Porque aqui eu tenho for, tenho delay. Quando eu estava parado estudando essas coisas, várias outras coisas, eu aproveitei para estudar aqui como que eu tiro o for. Depois eu passo para vocês um vídeo. Por que a gente tira o for? O for é um bloco de repetição.
A função loop também é um bloco de repetição. Então, ter um bloco de repetição dentro de um bloco de repetição não é legal. E a função delay? A função delay também não é legal, porque o que o delay faz? O delay congela. Se o delay congela, qualquer coisa que a gente faça enquanto o delay está funcionando, enquanto o delay está congelando, não vai acontecer, porque o delay congelou tudo ali. Então não é bom, no caso do for, não é bom ter o for dentro de ter uma repetição dentro de outra repetição, ter o for dentro do loop, e no caso do delay, na maioria das vezes, não é bom ter delay. Então, na maioria das vezes, não é bom ter o for e não é bom ter o delay. Quando a gente está aprendendo, quando está começando a fazer, quando o projeto é muito simplesinho, pode colocar for, pode colocar delay para ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Quando o projeto começa a ficar complexo, quando tem várias coisas acontecendo, tem que tirar o for e tem que tirar o delay. Senão, eles atrapalham o funcionamento do seu projeto. Depois eu gravo um vídeo ensinando como é que tira o for e como é que tira o delay. O objetivo aqui é fazer o botão funcionar, ele responder sempre que ele for clicado, que ele for apertado. Então, nesse caso aqui, é esse caso aqui, nesse caso daqui, o setup, o botão, ele está configurado do jeito normal, que a gente sempre usava, tem o for, tem o delay e não vai funcionar. Aqui ele já começa a ficar diferente. O que eu fiz de diferente aqui? Eu tirei o for e tirei o delay. Aqui tem delay, aqui tem for, aqui não tem o for, aqui não tem o for e aqui não tem mais o delay. Mas aqui, quando aperta, deu certo uma vez, deu certo a segunda vez, não deu certo. Deu certo, não deu certo. Deu certo, não deu certo. Então aqui ainda fica ruim. Aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar de novo o push button. Dessa vez eu não fui estudar interrupção, não fui estudar maneiras diferentes do setup, de ligação. Eu fui estudar literalmente dentro do push button. E dentro do push button tem isso aqui. Tem uma chavezinha dentro dele. Está aqui nessa figurinha. Aqui é o que a gente vê do botão. Dentro dele tem uma chavezinha, tem um pininho de metal. Quando a gente aperta o botão, o pininho de metal faz contato tanto da parte de baixo aqui quanto da parte de cima. E o Arduino detecta aqui que alguém apertou o botão que está conectado na porta 11. Então, é esse pininho de metal azul aqui, que quando o botão está para cima, quando ninguém está apertando o botão, ele está para cima, essa barrinha de metal, essa travinha de metal também está para cima, quando a gente aperta o botão, ela desce. Só que tem um detalhe, que é essa palavrinha daqui, bouncing. O que é bouncing? Bounce é quicar. O que acontece? Tem um livro chamado A Arte da Eletrônica, que tem um estudo mostrando que os botões, quando a gente aperta o botão, essa travinha azul, na hora que ela encosta ali embaixo, ela quica. Ela quica algumas vezes antes de ficar parada. Que a gente vai apertar, ela dá uma quicadinha e para. Quantas vezes ela quica? Entre 10 e 100 vezes ela vai quicar em 1 milissegundo. Depois de 1 milissegundo ela para. Mas durante 1 milissegundo ela fica quicando ali várias vezes. Deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês, que é esse daqui. Aqui embaixo eu tenho uma chavezinha. Aqui é uma haste de ferro. Esse sujeito aqui, ele tem uma argolazinha de metal. Ele coloca ali na barra de ferro e ele vai ligar a chave. Quicou. Ó, quicou.
Pronto. Toda vez que liga a chave, ela quica e vocês podem ver que ela treme. Olha lá. Ela quica e treme até ela ficar estabilizada ali embaixo. Então, quando a gente aperta o botão, vai quicar aqui. Cadê o Arduino? Tá aqui. Então, ela vai quicar e é por isso que fica variando quando a gente aperta aqui, ó. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, porque depende exatamente disso aqui, ó. Quando o Arduino faz essa leitura, ela está quicando. Então ela está quicando, o Arduino vai ler, ele verifica se está pressionado ou não, mas está quicando ali. Então quando coincide da última vez que isso aqui acontece, a última leitura ela está pressionada, então o Arduino responde de um jeito. Mas se na última leitura soltou, e ele não detecta mais mesmo quando volta estabilizado, quando solta, ele vai achar estranho. E às vezes que por isso também vai achar estranho, não, ele não detecta, ele não vai dar aquela resposta ali. Quando a gente aperta aqui, às vezes dá uma piscada, aí, deu uma piscada e apagou. É justamente porque ela está quicando ali. Tem um vídeo de 1 hora, 2 minutos e 22 segundos, cheio de letrinha, cheio de equação, cheio de número, que explica por que ela quica ali, por que o metal quica. Eu acho que é um fenômeno natural que acontece e para mim é suficiente. Eu não assisti, o Verbelinho está aqui, mas eu só fui olhando aqui, não vou estudar esse negócio não. Eu vou aceitar, é mais fácil aceitar que o problema existe e resolver do que ficar tentando entender do porquê que o problema acontece. O objetivo aqui é resolver o problema, não é entender o problema. Então, se o problema existe, quando eu aperto aqui, dá errado, não funciona sempre, como que faz para resolver esse problema? Deixa eu puxar aqui. Esse pedacinho daqui de baixo, ó. Só para repetir mais uma vez, aqui em cima não estou usando for e não estou usando delay, depois eu ensino. Aqui que é o foco. Quando a gente apertar o botão, ele vai quicar. Perdão, o botão não quica. O que quica é a travinha azul dentro do botão. Quando a gente aperta o botão, a travinha azul ali dentro vai quicar. Quando a gente aperta o botão a primeira vez, que é no primeiro contato que ela dá, o que a gente tem que fazer? A gente precisa de duas variáveis. Uma variável para fazer essa primeira leitura do botão e outra variável para ficar justamente pegando toda vez que der algum kickzinho ali. Então a primeira variável, que é a posição atual, ela faz a primeira leitura. E a segunda variável, ela fica verificando esses kicks aí. Quando a primeira leitura detectar que foi para baixo, que encostou ali, que deu contato, eu vou executar o meu comando. Então, das minhas duas variáveis, a primeira, que faz a leitura, quando ela detectou que apertou o botão, eu vou executar o meu comando, que nesse caso aqui é acender o LED. A minha segunda variável, toda vez que quicar, vai ficar quicando ali, toda vez que quicar, eu vou ler essa variável e vou ficar acompanhando esses kickzinhos que fica dando. Só que eu só vou fazer algo quando tiver encostado ali embaixo. O que acontece aqui?
Deixa eu tirar essa partezinha daqui. Originalmente era desse jeito que estava aqui. Quando eu coloco para funcionar, apertei uma vez, piscou. Na primeira já deu errado. Ó, aqui deu certo. Cliquei várias vezes, primeira vez que dá certo. Apagou, acendeu, apagou, acendeu. Estatisticamente, desse jeito aqui é o jeito que dá certo mais vezes. Mas não dá certo sempre. E eu apelei. Deixa eu puxar isso aqui pro lado aqui. Qual foi a minha apelação? Já que o problema é o bounce, é o kick, e de acordo com o que está escrito aqui, esse bounce demora 1 milissegundo, então eu vou esperar, toda vez que eu fizer a leitura do botão, eu vou esperar 2 milissegundos, na hora que aperto, porque ele faz a leitura do botão, eu espero 2 milissegundos para verificar o que aconteceu. E aí, aperto uma vez, deu certo. Segunda vez, deu certo. Terceira vez, deu certo. Vou apertar, segurar o dedo. Já, não soltei o dedo do mouse. Já apagou o LED, já executou o comando que eu queria. Eu estou apertado e está executando tudo ali em cima sem parar. Soltei o botão, continuou apagado e está executando ali. Apertei o botão, acendeu, apagou, acendeu, apagou. Esse jeito aqui apagou ali agora. Eu não sei o que aconteceu, não lembro se eu... Deixa eu fazer o... Esse jeito aqui é o que dá mais certo. Estatisticamente, 99,9% das vezes dá certo, mas uma outra... Aí, agora não deu. Então, mesmo com esse delayzinho aqui, mesmo fazendo essa leitura, mesmo verificando as quicadazinhas, ainda tem um pouquinho de problema. Mas desse jeito daqui é o jeito que dá mais certo a maior parte das vezes. Eu preciso de duas variáveis, uma que faz a primeira leitura do botão. Essa primeira leitura eu verifico se apertou o botão, se ele está apertado. Se ele estiver apertado, eu vou executar a minha ação. E uma outra variável, a segunda variável, para ficar acompanhando esses kicks. E ainda assim eu preciso de um delay de 2 milissegundos, que é o dobro do tempozinho do bounce, que é de 1 milissegundo. E com isso tudo junto aqui, aí funciona 99,9% das vezes. Provavelmente vai precisar disso com alguma coisa... Opa! Quando troca de aba e o simulador tá aqui, ele dá uma travadinha. Vai precisar de algumas coisas aqui a mais que eu não fiz. Para mim, eu imagino que para os projetos de automação, de robótica, até na prática mesmo, já que ele dá certo em 99,9% das vezes, para mim tá bom. Para projeto acadêmico, projeto científico, projeto de feira de ciências, tá mais que suficiente. Quem tiver construindo um foguete aí para a NASA, para sei lá quem, aí precisa de algo com mais exatidão. Mas não é o nosso caso, então desse jeito aqui tá bom. É um pouquinho chatinho, mas algumas pessoas que ainda estão assim no início de aprendizado de programação pode ter um pouquinho de dificuldade de entender essa parte, mas é só entender
o motivo da existência dessas variáveis aqui. A primeira é para detectar quando apertou o botão a primeira vez, e a segunda variável é para acompanhar o kick daquela travinha azul. É para isso que existem as duas. E o delay é para forçar a passar essa etapa do bounce. Então, desse jeito, para mim, tá ótimo. Tem uma frase que para mim é muito importante: bem feito é melhor que perfeito. Porque perfeito, perfeição, só Deus consegue. A gente não consegue. Então, conseguir algo que funcione em 100% das vezes, não dá. Para projeto com Arduino, para prototipação, para feira de ciências, para muita coisa, até depois da prototipação, desse jeito aqui, tá muito bom. Quem precisar de algo mais, vai estudar o Attach Interrupt, vai estudar todas as maneiras possíveis de conectar o botão, vai estudar todos os tipos de interrupção que pode existir, e boa sorte, porque isso aqui é chato. Mas é isso. Era esse vídeo aqui que eu queria passar para vocês. Beleza? Agora vamos colocar lá no YouTube. E depois eu vou gravar um vídeo ensinando como é que tira o for. Depois eu vou gravar um vídeo ensinando como é que tira o delay. E depois eu tenho um vídeo só para falar de resistorzinho aqui. Aqui tem o resistor azul do LED azul, resistor verde do LED verde, o resistor amarelo do LED amarelo, o resistor laranja do LED laranja, e o resistor vermelho do LED vermelho, e o resistor rosa do LED rosa.